Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Spot Show, programa Spot Show que já está no ar há 3 anos, trazendo atletas, dirigentes, e hoje a gente vai trazer uma jornalista. Depois de 3 anos, a gente vai ter aqui a presença da Liana Coelho. Liana Coelho, que é criadora do Mulheres no Esporte Oficial. Então, vamos conectar aqui a Liana, que ela tem muita história bacana para a gente dela, se você ainda não conhece, e conhecer o perfil Mulheres no Esporte Oficial. Seja bem-vinda, Liana! Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado você, né, dispôs do seu tempo para a gente poder conversar um pouco de esporte, dividir um pouquinho aí todo o seu conhecimento, né? E o pessoal do Cuca Beta poder conhecer você e conhecer o Mulheres do Esporte Oficial, né? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui para a gente estar conversando e batendo esse papo aí sobre o projeto e sobre esporte. Bacana. Já vou mandar um abraço aqui para o pessoal da equipe Talentos do Capão, que vai estar amanhã conosco, com um projeto que existe há 10 anos no Capão Redondo, aqui em São Paulo. E eles oferecem, entre outros esportes, a natação e o triatlon para as crianças lá do Capão Redondo. Amanhã nós vamos estar aqui conversando com o André, o André Petroziello. O André Petroziello vai estar conosco aqui. Um forte abraço, pessoal. Liana, me conta um pouquinho, me conta como e quando surgiu a sua paixão pelo jornalismo, Liana. Eu sempre quis ser jornalista. Desde criança, assim, eu já brincava com as minhas irmãs de entrevistá-las. Já tinha um gravador que eu brincava, né, de ficar fazendo pergunta. E aí fui crescendo já com essa vontade. Quando fiz vestibular, já sabia que queria fazer jornalismo. E quando entrei na faculdade também, já tinha um viés aí para o jornalismo esportivo, então, desde então, eu já fui fazendo um pouco da faculdade aí voltada para o jornalismo esportivo, e é uma paixão, assim, eu adoro jornalismo, é o que eu sei fazer. Dentro do jornalismo já atuei em diversas áreas, assim, com reportagem, com produção, com assessoria de imprensa, edição, e sigo aí aprendendo um pouco mais a cada dia. Teve alguém da família que te inspirou? Você já tinha alguém trabalhando assim nessa área de jornalismo ou você foi a primeira da família a se aventurar pelo jornalismo? Fui a primeira da família. Lá em Que casa é cada bacana. um de uma área, cada um de um lado, e no jornalismo sou só eu. E aí foi algo até, acho que cresceu comigo mesmo, né? E dentro do jornalismo esportivo, eu tive mais influência, assim, do meu pai, que era com quem eu sempre assistia aos programas de esporte. Era algo, assim, muito comum. Minha mãe e meu pai, a gente sempre assistia aos programas de esportes, então a gente debatia sobre aquilo com as minhas irmãs. A gente já cresceu com essa linha, assim, de jornalismo esportivo, e aí eu uni o útil ao agradável, né? O jornalismo, que era uma paixão, e o esporte, que era algo que eu já tinha dentro de casa, assim. Que bacana. Você nasceu assim, você cresceu com algum esporte assim, número um na sua listinha de preferência, ou não? Você gostava de tudo ao mesmo tempo, assim, de tudo que era esporte que estava acontecendo à sua volta? Eu sempre gostei de vários esportes, sempre acompanhei muito os programas de esportes de todas as modalidades, mas eu sempre curti mais futebol, assim, que é aquela coisa mais de estar com a família, né, torcendo junto, todo mundo assistindo aos jogos. Então, o futebol foi algo que eu sempre cresci acompanhando, mas praticar eu não pratico muito, não. Não tenho tanta coordenação. Não, mas que isso. Mas olha, não, é brilhante. Gente, quem não viu ainda o trabalho da Liana, não conhece, Mulheres do Esporte Oficial, fantástico, fantástico, assim, as perguntas que elas fazem. Hoje eu estou aqui até tímido para te entrevistar, Liana. Eu estou nervoso aqui, viu? Estou sem meus amigos aqui, né? Mas tudo bem, vou tentar não fazer perguntas idiotas, né? Vou tentar, Imagina. vou tentar me superar, gente. Com a cuca aberta, a gente vai tentar se superar. Liana, Imagina. me conta uma coisa. Você já participou de grandes eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos de Londres, Copa das Confederações,
Copa do Mundo de futebol, além de trabalhar próximo de outros atletas olímpicos e paralímpicos em alguns projetos, né, para Rio 2016. Teve algum momento especial assim que você fala, nossa, esse momento foi... Eu imagino que ir para todos esses eventos, a gente já foi como atleta ou como torcedor, já é uma coisa que marca a gente, né? Mas e você, né? Para você contar a história, para você tá vendo a história acontecendo nos seus olhos e você passar isso para milhões de pessoas. Teve alguma história assim que te impactou muito? Eu tenho dois fatos marcantes assim que eu gostei muito. Primeiro, foi a final da Copa do Mundo no Brasil, né? Que eu nem morava no Rio de Janeiro na época. Eu vim a primeira vez para o Rio visitar, né? A passeio. E aí eu lembro de ter ido ao Maracanã e visitado, né? E chegar. E quando eu estava lá, eu sonhei, desejei muito estar lá novamente trabalhando, né? Eu falei, um dia, se Deus quiser, eu vou voltar aqui a trabalho, né? Isso aqui vai ser meu local de trabalho. E aí, em 2014, quando eu fui para a final, né? Quando eu cheguei no estádio, assim, tá cobrindo a Copa do Mundo no Brasil, tá na final, né? Do Mundial, presenciando tudo aquilo, foi algo muito realizador, foi algo muito uma conquista, assim, né? Que vai ficar marcada para sempre, de estar lá naquele dia e passa um filme na cabeça, né? Poxa, batalhei tanto para estar aqui e hoje eu estou conseguindo realizar esse sonho. Então foi algo que me marcou muito, assim, que me deixou muito feliz. E os Jogos Rio 2016 também, que foi algo muito... Eu vivi intensamente, eu fazia assessoria de imprensa do time Nissan, né, dos atletas olímpicos e paralímpicos da Nissan, que era patrocinadora oficial dos Jogos. E eu vivi muito intensamente, assim, eu cheguei antes ainda dos jogos na Nissan e ainda fiquei um período depois e vivi muito esse período, principalmente os jogos estando lá todos os dias no Parque Olímpico, né? Presenciar, assim, aquele monte de gente do mundo inteiro, atletas, jornalistas, pessoas do mundo inteiro, né? Então foi algo que me marcou muito, que me deixou muito feliz de estar lá, presenciar tudo isso que aconteceu e os jogos foram sensacionais, né? Deu tudo certo no Brasil, a gente estava temeroso que pudesse acontecer, né, Sim. alguma coisa ruim e no fim eu acho que foi até um saldo muito mais positivo, né? E para mim, como profissional, ter trabalhado nos jogos, ter presenciado todas as conquistas, a emoção, né, que é você presenciar um atleta vencer, se superar e ganhar uma medalha, foi algo que me marcou bastante também profissionalmente. Que bacana. Não, isso que você falou, eu acho, eu conversando com outros, né, outros treinadores que já tiveram em outras edições de Olimpíadas, um deixa muito claro, ele teve representando o Brasil em Atlanta, em 96, falou que Atlanta foi uma bagunça, né, de todos os sentidos. E que aqui no Brasil foi bem melhor. Então, acho que realmente, né, sem a gente querer ser pacheco nessa hora, mas acho que a gente conseguiu superar muito, muito, muito. Deixa eu te fazer uma pergunta, nesse tempo que você é jornalista, né? Porque uma vez eu me deparei com uma frase do... Ai, meu Deus, fugiu. Do Leandro Hassum. Leandro Hassum, aquele comediante. Que ele falou que quando ele foi gravar com o Jerry Lewis, ele estava com muito receio, né? Porque o Jerry Lewis, para ele, era um ícone, né? Para ele, um grande fã. Ele era um grande fã do Jerry Lewis. E ele tinha muito medo de se aproximar do Jerry Lewis até para, de repente, todo aquilo que você imaginava do ídolo se desfazer lá por uma resposta não muito legal, um retorno não muito legal. Eu, particularmente, eu sou fã, e falo isso para todo mundo, do Michael Phelps, né? Como eu sou oriundo da natação, eu gosto muito do Michael Phelps e tive o prazer, né, de 2 vezes estar perto dele. Então, isso para mim foi assim, um ponto muito grande também. Também com muito receio, como ia ser. Quando o Leandro Hassum falou essa frase, eu falei, gente, olha só, agora eu estou mais cara de pau, mas assim, ainda tenho esse receio. Você também teve esse receio? Você já conseguiu entrevistar alguém que você nunca imaginava ou que você era um super fã, assim? Eu acho que no começo da carreira eu ficava assim um pouco temerosa de tietar, né? De ter que entrevistar e ao mesmo tempo tietar. Então eu era um pouco mais contida, assim, eu não fazia tanto. Mas depois de um tempo eu comecei a pensar que não,
que ele por ser atleta, que ela por ser atleta, são pessoas assim que vão ficar marcadas na história, né? Então, por que eu não vou tirar uma foto, me vangloriar que eu consegui entrevistar alguém, né? Algum ídolo. Então, hoje em dia, eu não vejo problema nenhum e faço questão, se eu ver alguém que eu né, gosto, admiro, principalmente no esporte, com certeza eu vou. Tem um fato para mim que foi marcante também, que foi no dia do meu aniversário, no dia da final do Ouro Olímpico, até depois de amanhã, dia 20 de agosto, que foi em 2016, né, a final do Ouro Olímpico. E aí, no dia do meu aniversário, a gente foi para um evento do time Brasil, e a Marta estava lá, e aí eu fui até ela e pedi para tirar foto, porque, poxa, né, a melhor jogadora do mundo, no dia do meu aniversário, e ela foi super simpática, então, assim, foi um fato, assim, que me marcou de poder conversar com ela nesse dia, e aí, além de ser meu aniversário, ainda o dia da medalha olímpica inédita e ainda com a melhor jogadora do mundo, né? Sensacional. Já fica os nossos parabéns para você no próximo dia 20, então, tá Obrigada! bom? De toda a família do Cuca Beta aqui, né, turma? Mas, pô, não, fantástico, fantástico essa história, é fantástico. Me conta uma coisa, Liana, assim, graças a Deus a mulher ela tem ganhado um espaço cada vez maior no mercado esportivo, né? Como foi trabalhar como assessoria de imprensa do Fluminense, né? O futebol, que queira ou não, é machista, né? O seu mundo, ele ainda é machista, não só no Brasil, né? Mas ao redor do mundo. Como é que foi essa experiência de trabalhar com futebol, Liana? Foi uma experiência muito enriquecedora, porque o Fluminense abraçou a causa, né? Lógico que no começo todos os times tiveram essa obrigatoriedade de ter um time feminino, né? Mas o Fluminense abraçou a causa, ele fez uma parceria com o Daminhas da Bola, que era já uma da Thaisa Passos, que é a treinadora, né, do time adulto, e ela já tinha essa escolinha voltada para unir educação e esporte. Então o Fluminense fechou uma parceria para que o Daminhas da Bola virasse o time do Fluminense, né? Então já era um projeto pré-pronto, e aí a Amanda Stork, que é a gerente de futebol, também é apaixonada pelo que faz, eles abraçaram de uma forma que eu não, aqui no futebol do Rio, eu não sei se tem um empenho tão grande por parte de algum time quanto do Fluminense para o futebol feminino, porque realmente é um projeto que elas querem desenvolver categoria de base. Agora está tendo um novo CT, vai ter um espaço no CT lá em Xerém, né, que é das categorias de base do masculino. As meninas vão ter um espaço para elas lá. Então, foi um trabalho muito bacana, assim, de ver nascer, crescer e eu poder fazer parte, né? Porque a gente vê que ainda é muito... O futebol feminino ainda é visto com preconceito e acham ruim, acham chato. Mas as pessoas não conhecem o que acontece por detrás, assim, o que precisa ser feito, a batalha que é todo dia. As meninas também muito humildes, começam do nada, sem muita estrutura, e abraçar esse sonho, né, de lutar por uma causa. Então foi muito gratificante fazer parte desse trabalho. Que bacana. Muito bom, turma. Estou com Liana Coelho aqui, criadora do Mulheres do Esporte Oficial. Nós já vamos falar um pouquinho desse projeto sensacional dela. Canal do YouTube, tem excelentes entrevistas com excelentes pessoas, excelentes atletas. Susana Scheffel, que passou aqui pelo programa, Adriana Araújo, Janete Acan. Gente, sensacional. Mariana Becker, uma entrevista sensacional que você fez com a Mariana, contando, né, toda a questão dela de crescimento profissional, assim, eu acho que é uma aula para quem quer, né, a pessoa que está lá na faculdade, e eu sei que tem muitas pessoas que vão nos assistir depois que estão nesse processo de faculdade. A Mariana Becker, ela dá uma aula, né, e você também, perguntas ótimas para ela. Então, assim, ficou muito, muito sensacional. Pessoal, quem quiser mandar pergunta para a Liana, pode mandar aqui, a gente vai triangulando aqui e vamos conversando. Me explica uma coisa, como é que surgiu esse perfil que eu sigo já há algum tempo, que eu adoro, que é o Mulheres do Esporte Oficial, Liana? Bom, obrigada primeiro, né? Obrigada pelos elogios aí do programa. Enfim, a minha ideia inicial começou ano passado. Eu comecei a ter alguma ideia assim do que eu gostaria de fazer, que era fazer algo de entrevistas.
E aí pensei em montar um blog e fazer algo escrito, né, voltado para a escrita. E aí comecei a pensar nisso e delimitei o tema que seria sobre mulheres no esporte. E aí, por eu estar já há quase 10 anos no jornalismo esportivo e ter trabalhado com diversas mulheres em diversas áreas, começou a me surgir a ideia, por que não fazer, né? Mostrar quem são essas mulheres que fazem a diferença no esporte, né? Seja jornalista, seja atleta, ex-atleta, profissional da saúde, dirigentes, enfim. A minha intenção foi essa, assim, tentar passar um pouquinho do que essas mulheres fizeram, né, e representam para o esporte. E aí, pensei assim, acho que o escrito não vai ser tão legal, quem sabe vídeo, acho que vídeo essas mulheres contando vai chamar mais atenção, né, vai ser melhor, assim, de entender pela perspectiva delas mesmas. E aí, fiquei com isso na cabeça de como seria o projeto, e aí chegou no fim do ano, eu deixei um pouco de lado. E quando foi esse ano, quando deu esse boom de pandemia, todo mundo em casa, e aí começaram as lives, eu pensei, por que não botar em prática, né? Fazer vídeos e à distância mesmo. E aí comecei a organizar e deu certo, assim, consegui tirar do papel, fiz uma listinha das possíveis entrevistadas, de como eu poderia fazer, né? Fiz um roteiro do que eu poderia perguntar, delimitar o tempo, fazer em qual formato. E aí foi tomando forma, surgiu a Suzana, foi a primeira, né? Foi o projeto piloto, a Suzana Schnarndorf. E aí depois foi um prazer, está sendo um prazer fazer essas entrevistas, falar com essas mulheres, ouvir essas histórias, assim, né? O quanto de luta e o quanto de glória tem, né? No mundo esportivo e no quanto a mulher também pode se destacar, né? E fazer por merecer, né? Sem dúvida, não, sem dúvida. São histórias muito bacanas, galera, muito legal, né? São 10 episódios que ela fez nessa primeira temporada, fantástico, fantástico mesmo. E me fala uma coisa, você dentro do jornalismo, você enxerga assim essa outra vertente, né? Outros tipos de plataforma, com assuntos cada vez mais nichados, ganhando espaço. Você acha que a gente, né, como aqui é o caso do programa também, você acredita que isso vai estar crescendo nos próximos anos cada vez mais, Liana? Eu acho que sim, né? O mundo hoje está muito ligado à internet, a praticidade de você poder ligar a sua câmera e fazer um conteúdo, gerar um conteúdo de qualquer lugar do mundo, né? E mostrar o que você está fazendo, o que você está passando. É claro que quando eu criei o projeto, eu senti a necessidade de mostrar algo que não é assim, em qualquer lugar que você vai achar, né? Você ter acesso a essas pessoas e conseguir fazer com que elas contem essas histórias é um conteúdo mais diferenciado, né? Mas ao mesmo tempo, nada impede que você consiga fazer milhões de coisas. O importante é focar naquilo que você acha que vai, né, evoluir, naquilo que você acha que vai te dar prazer em realizar, né? Acho que depende muito das vontades de cada um e aquilo que pretende explorar, né? Ainda mais agora, com pandemia, todo mundo em casa, realmente foi esse boom de lives e as pessoas podendo se conectar e estar mais próximas uma das outras, né? Sem dúvida, sem dúvida. Turma, então se você não conhece, lá no canal do YouTube, Mulheres no Esporte Oficial, sensacional. Emily Lima também, Milene Domingues, né? A Sara Menezes, do judô. Gente, sensacional, sensacional. E o que você precisar da gente, a gente vai estar sempre divulgando, porque daqui a pouco você vai falar que tem uma segunda temporada a caminho, né? Sim, verdade. Essa primeira temporada também até foi o Fernando Vieri, que é o meu editor, e a Carol Sadi, que faz as minhas artes, né? São os meus dois parceiros aí no projeto que me ajudam. E aí a gente definiu que seria melhor fazer essa primeira temporada com 10 episódios, né? Um número fechado, redondo aí para marcar. E aí, em seguida, a gente já começou a pensar na segunda temporada. Agora já vem arte nova, template novo, já vem bastante coisa aí para os próximos. A princípio também vão ser novas 10 entrevistas, né? Mas ainda não tá definido, não está fechado. Mas já tem data para começar, vai ser na próxima terça, dia 25. Aí já vai ao ar o primeiro episódio da segunda temporada.
Que legal, dia 25, terça-feira, com certeza nós vamos estar assistindo, turma. Nós vamos estar assistindo aí o Mulheres no Esporte, turma. Ah, a Aninha aqui está falando, programa maravilhoso. Então, Aninha, você já sabe, dia 25, terça-feira, já vai estar no ar lá, tá? Beijo. Liana, me conta uma coisa. Ao final dessa primeira temporada, dessas 10 entrevistas, teve algum momento assim que te tocou muito forte, alguma fala assim que você fala, nossa, cara, que bacana isso, assim, que explodiu a sua cabeça aí, ou o seu coração, né? Não sei. Alguma uma coisa assim que te emocionou muito, você falou, cara, é isso que vai me abastecer para uma segunda, terceira, quarta, quinta temporada? Eu acho que é a luta, né? Essa luta assim das mulheres de nunca é fácil, sabe? Não é só chegar lá e fazer. Pelo contrário, eu acho que pelo fato de ser mulher tem uma dificuldade maior. É tudo muito mais complicado, sabe? Então, pelos relatos de todas, principalmente de atletas, é um marco, assim, né? As pessoas realmente precisam escutar, precisam saber, né, da luta daquelas pessoas, daquelas mulheres para chegar até ali, para conseguir conquistar algo. É tudo muito, muito difícil. Então, quando elas chegam, quando uma medalhista olímpica ganha um ouro, não é simplesmente a medalha, né? É uma história de vida que está ali por trás, que carrega essa emoção. Então, acho que essa é o principal, é o que mais me marcou, assim. E em questão de preconceito também, né? Do quanto a gente ainda precisa evoluir, do quanto a gente ainda precisa mostrar que não é mimimi, que as pessoas não estão ali se fazendo de coitadas, que não, realmente existe essa barreira, a gente tem menos chances, a gente ganha menos, a gente precisa batalhar mais para alcançar, para se igualar. Então, é uma busca diária e não é para mudar alguma coisa no sentido de ultrapassar os homens, enfim, é algo para simplesmente. Por que não pode ser igual, né? Por que tem que ser dividido em gênero e não pode ser apenas um ser humano, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente estava discutindo isso aqui semana passada até, né? E, quer dizer, e realmente, quando a gente. É muito gozado que a gente no Cuca Aberta, quando a gente entrevista um homem, muitas vezes vem à tona o mimimi que você falou, né? E a gente, muitas vezes, a gente não concorda, né, com isso, porque a gente sabe que as chances, elas não são iguais para o homem e para a mulher. Já começa que a gente, muitas vezes na nossa equipe, a gente dá menos vagas, né, vamos dizer assim, menos vagas disponíveis para a mulher estar participando de uma equipe de treinamento, né? Então, assim, dificilmente você tem uma equipe feminina de natação maior que uma equipe masculina. Dificilmente. Difícil. E aí você vai falar, porque a menina não quer treinar? Não, não é isso. É que muitas vezes a abordagem é feita de forma equivocada, né? Eu não estou Eu treinando todo acho. mundo igual. Tem a Então, parte de incentivo também, né? De patrocínio, de valorização mesmo, né? Do porquê que ainda é preciso batalhar muito mais do que os homens conseguem, né? Agora, por exemplo, agora a gente vai ter, a seleção feminina vai ter o Guaraná, né? Que vai patrocinar a seleção brasileira. isso. Quantos anos demorou para a gente ter aí um patrocínio bacana que faça a diferença, que vai ajudar as mulheres de fato e ajudar o esporte a evoluir, né, de alguma forma. Então, é uma batalha para isso, para que o esporte seja valorizado e para que a mulher também consiga evoluir, trazer mais medalhas, estar participando em maior número, né? Eu ia te perguntar se você ainda vê um preconceito com as mulheres no esporte, mas eu acho que você já respondeu isso, né? É, esse preconceito que hoje que a mulher sofre, você acha que está enraizado na nossa cultura? Porque até alguns anos atrás a mulher era proibida. Vamos falar assim, alguns anos atrás, porque até Getúlio, 1940, a mulher era proibida, né? Aí nós tivemos duas guerras mundiais que acabou, vamos dizer, com as melhores esperanças de medalha nossa, que era com a Maria Lenk, né? Que era a recordista mundial na época. A gente, depois o futebol foi proibido até os anos 70, né? Então, quer dizer, menos de 50 anos. Olha só que absurdo, né, gente? Você acha que isso ainda está enraizado? A gente é um povo ainda que é extremamente machista, assim, nesse caso, né?
porque ontem até mesmo a gente entrevistou aqui a Betina, um beijo para a Betina, outra gaúcha, igual a Liana também, e ela falou que é muito mais difícil para a família é muito mais, muitas vezes incentiva mais o menino do que a própria menina, né? Então, quer dizer, se a menina não aceita esse protagonismo logo cedo de buscar as coisas, muitas vezes ela acaba interrompendo a carreira. Aonde você vê que é o grande problema do preconceito, Liana, para você? É algo social, né? Acho que a questão de preconceito, de racismo, né? É algo que já vem de muitos anos e as pessoas estão começando agora a se reestruturar, né? A pensar de forma diferente. Então ainda tem muito chão para andar, né? Se a gente for pensar no futebol feminino mesmo, a gente foi começar, de fato, a jogar no final dos anos 80, que a seleção masculina já era tricampeã, né? Então é uma diferença absurda, é muito chão que tem pela frente para a gente conseguir avaliar de fato o que precisa, né? Mas ainda bem que hoje a gente está tendo voz, que a gente está conseguindo mostrar que as coisas precisam mudar justamente para isso, que tem espaço para todo mundo. Quanto mais gente, melhor, mais talento vai surgir, mais medalha a gente vai trazer, então por que não dar essa oportunidade, né? Por que não deixar esse preconceito de lado, tentar entender, se colocar no lugar do outro, né? Enxergar o mundo com os olhos do outro, sem discriminação, sem gênero. Acho que o começo é a partir daí, né? De você conseguir você socializar de uma forma em que todos são iguais. Não, fantástico. Não, e a gente tem grandes exemplos, assim, que o esporte feminino no Brasil, algumas modalidades acabam se destacando mais até pelo naipe feminino, né? Mesmo o levantamento feito pelo site Olimpíada Todo Dia, dá a ideia que a gente vai ganhar mais medalha do que a última Olimpíada, devido à exceção de outros esportes aí que o Brasil vai muito bem, e com a maior presença de medalhas no naipe feminino novamente, né? Quer dizer, muitas vezes eu me pergunto por que a gente não olha isso como gestor e investe, né? Porque eu, pelo menos, eu não aceito a desculpa agora com o futebol feminino. Nossa, agora o futebol feminino explodiu. Não, o futebol feminino já explodiu em 2007. Acho que em 2007, aquela final do Pan-Americano, com mais de 70 mil pessoas no Maracanã, já mostrava para todos nós que o futebol feminino seria um ótimo produto, né? Sem dúvida, e ali foi um marco, né? Até a última entrevistada que a gente teve na primeira temporada, que foi a Aline Pellegrino, ela era uma das atletas que estava no Maracanã, né? Que venceu, que ganhou a medalha de ouro no PAN, e foram mais de 70 mil pessoas para assistir o futebol feminino, né? Então a gente sabe que tem apelo, que tem público, que é um movimento que está crescendo, que a modalidade está estourando. A Copa da França do ano passado foi um auge assim, de pessoas no mundo assistindo as competições, principalmente a final, né? Tinha muita gente assistindo a final. Então tá na hora de deixar um pouco de lado esse preconceito, de dizer que é ruim, de que mulher não entende, que o campo tem que ser menor. Essas coisas não fazem o menor sentido, né? Eu acho que se tiver incentivo, se elas tiverem patrocínio, se tiver um time bom, talento tem. As meninas, as mulheres sabem jogar futebol. Não à toa a gente tem a melhor jogadora do mundo, né? Entre homens e mulheres, né? 6 vezes campeã. Então, assim, é preciso deixar um pouquinho esse preconceito de lado e ajudar. Porque se a gente ajudar, com certeza a gente vai conseguir evoluir para que um dia o Brasil seja campeão do mundo no feminino também, né? E dividir com o pessoal que está nos assistindo aqui, a gente recebeu 2 jogadoras da seleção brasileira de softball, né? E elas tinham acabado de ganhar a vaga para disputar o Mundial, né? Elas foram para o Pan-Americano da modalidade, disputaram, conseguiram vaga para o Mundial, mas não para o Pan-Americano, que foi em Lima. E só para dividir com vocês, elas tiveram que, para essa prova, elas tiveram que arrumar dinheiro, porque não tinha dinheiro para o naipe feminino, para o softball não tinha, para o beisebol tinha, mas para o softball não, que, né, a variação feminina do esporte. E elas, em pouco tempo, criaram uma marca, que é o Softball Brasil, e conseguiram arrecadar 80 mil reais e conseguiram pagar as passagens. Então, assim, além de tudo, que a gente consegue ver que as mulheres, elas conseguem também ser excelentes empreendedoras, né? Então, assim, realmente,
falta a gente olhar com mais carinho, né? E o Brasil tem já jogadores que jogam as divisões menores do beisebol lá fora e não tem os resultados que as meninas têm, né? Então, quer dizer, só um pouquinho mais de ajuda a gente já poderia ter outros resultados. Outra Uhum. história que a gente pode dividir também, a história do flag, né? A versão do futebol americano sem contato, que as meninas são quinta colocadas no mundo, né? E o Brasil até hoje não mandou uma equipe de flag para o Mundial, porque os meninos não gostam. Falam, não, tipo, entre aspas, é esporte para menina. É um absurdo isso, gente. É um absurdo. Né? É, E, infelizmente, as meninas contaram isso no programa, está gravado com a gente. E isso já é uma coisa que aconteceu há anos e acontece. E as meninas todo ano precisam explicar o porquê os meninos não vão. Vamos ver se muda para o próximo ano, se Deus quiser, essa história aí do flag aí. E o Brasil é quinto melhor do mundo, né? Sem nenhuma ajuda. Isso é uma coisa que é muito importante a gente falar. tomara, tomara. Até porque Você nós tem. mulheres, a gente tem muito. A mulher em si, né? Ela se desdobra em mil, faz com excelência todos os papéis que lhe é cabível, então não tem por que duvidar, né, disso, desse potencial. Força e vontade das mulheres tem, né? Falta aí um pouquinho de incentivo e uma ajuda aí para que nós mulheres consigamos seguir adiante com mais espaço. Então, falando dessa ajuda, você não acha que as empresas elas deveriam apoiar mais o esporte feminino? A gente vê muito pouco as empresas apoiando o esporte feminino e eu me pergunto até agora, eu não entendi o porquê. Você acredita? Por que você acha Sim. disso, Liana? Eu acho que ainda falta, eu acho que falta um pouco olhar para esse lado feminino, né? E as próprias empresas terem um viés esportivo. Eu, por ter trabalhado na Nissan, que é uma empresa, né, corporativa e que assumiu esse papel de estar fazendo também pelo esporte, foi uma experiência engrandecedora também, porque eu pude conviver nesse mundo corporativo dentro do esporte, então eu vi o quanto é importante uma empresa ajudar os atletas, né? Nesse projeto da Nissan, eles ajudavam, na época eram 31 atletas, então assim, entre olímpico e paralímpico, né? Então era muita gente que dava os seus depoimentos falando do quanto aquele patrocínio fazia diferença na sua vida. Tinha gente que não tinha como ir treinar, que tinha que ir de ônibus, às vezes não tinha passagem para o ônibus, às vezes ficava 2 horas no transporte ida e volta. Então, assim, a necessidade de você ajudar, de ter uma empresa que pode, né, te dar um suporte, só de pagar o custo da sua passagem já ajudaria. Só de te dar um carro e você poder ter um transporte para ir até o treino e você não ficar treinando 2 vezes na semana porque está cansado de voltar 3 horas no trânsito, podendo ir todo dia de carro e treinar a semana inteira. Então, seu desempenho vai melhorar. É algo que as empresas precisam ver com mais carinho, sabe? Ter esse olhar mais agregador, de unir o esporte, até porque o esporte tira o atleta da rua, tira o atleta de repente estar fazendo algo errado, de estar no mundo do crime, das drogas. O esporte te desperta essa inspiração, essa vontade de ter uma vida nova através de determinada modalidade. Então, acho que vai muito de governo, de incentivo, de verba, para que esses atletas possam estar se desenvolvendo. E no caso da mulher, mais ainda, né? Que a gente sabe o quanto a gente tem, quantas mulheres aí tem e precisam. No próprio Mulheres no Esporte, a gente escuta o depoimento de muitas mulheres falando sobre isso, né? Que no início não tinha, no início delas, né? Elas não tinham condições, elas tiveram que batalhar muito, e hoje, graças a Deus, a gente já tem centros especializados, patrocínios e incentivos assim para que Isso. nada fique perdido, né? Para que essas pessoas consigam se desenvolver e levar o nome do Brasil mundo afora, né? Conquistando esses prêmios. Não, e sem dúvida, né? Eu não tenho aqui agora o número correto, mas eu acho que é um número até alto, que as empresas, né, são bem mais vistas aquelas que apoiam o esporte, né? Então, quer dizer, se você já tem um produto que conversa com o público feminino, por que não apoiar um atleta, né? Eu acho que isso é super importante, as empresas terem esse olhar e acreditar que o esporte, dentro das leis de incentivo que já existem, né, também,
de imposto de renda, podem estar ajudando o atleta e o desenvolvimento, né? Principalmente ajudar na jornada dela de desenvolvimento, não só Sim. após a medalha. O E a após a própria medalha. imprensa. Acho que a própria imprensa também, né, tem um papel fundamental, assim, de estar divulgando, de estar mostrando, né, a Copa da França no passado, o Sport TV passou diversos jogos, né, acho que passaram até todos os jogos. Então, assim, você ter um apoio de governo, apoio de imprensa, apoio das empresas que podem fazer algo, né, de patrocínio, é um combo, né, um conjunto aí de fatores que vão contribuir para um futuro vitorioso, né. Liliana, saindo dos esportes tradicionais, né, o vôlei, o futebol, né, o basquete, né, apesar que o basquete, eu acho que o basquete feminino é tão mal explorado aqui no Brasil, né, é, esse formato que nós estamos aqui, né, de plataformas, né, diferentes, que nem o Mulheres no Esporte, né, talvez seja o caminho para esses pequenos por enquanto, ou desconhecidos esportes, né, mas que podem trazer medalhas. Sem dúvida. Acho que quanto mais divulgar, quanto mais as pessoas tiverem conhecimento e se abrir para esse conhecimento também, né? Não ficar fechado num mundinho de só futebol, por exemplo, se abrir para outras oportunidades. Eu acho que o próprio exemplo dos jogos foi isso, né? As pessoas estavam indo, compraram ingressos e foram para jogos até de paralímpicos também que não conheciam, que nem sabia que existia a modalidade, foram para os jogos, se emocionaram, conheceram as histórias dos atletas. Então, sem dúvida, essa divulgação é essencial para as pessoas estarem acompanhando, se interessarem e consumirem o produto também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Eu estava até lendo uma pesquisa que chegou semana passada, falando, né, que lá na Grã-Bretanha, a média das meninas que ganham, elas ganham por mês, traduzindo para o nosso real, em libras, R$ 6.000 por mês, um atleta se manter lá na Grã-Bretanha. Então, não é só no Brasil, né, que a gente tem os atletas, porque R$ 6.000, um atleta de alto nível não consegue sobreviver, né? Ainda mais lá em Londres, né? Seria muito difícil. Então, quer dizer, é um problema que a gente tem, assim, gigantesco, né? Você acha que a gente já não deveria, né? Porque a gente vê de vez em quando algumas modalidades, né? Que nem o basquete, né? Eu mesmo tive essa experiência de pagar US$ 300 para assistir um jogo da NBA e pagar US$ 70 num lugar muito melhor, né? Muito mais próximo da quadra para ver um jogo da WNBA. Você não acha que essa equiparação já deveria começar por aí, Liana, do ingresso, para a gente poder chegar depois do salário das atletas também? Eu acho que faz parte de tudo, assim, né? Do incentivo, das pessoas entenderem o esporte, das próprias equipes tentarem equilibrar um pouco, né? Lógico que a gente fala em basquete, a gente remete aos Estados Unidos, que é uma liga, né, muito vitoriosa e que tem muito dinheiro envolvido, né? E aí, a partir disso, justamente tem que ter, né, esse incentivo. Eu entrevistei a Janete e ela contou sobre isso, assim, sobre as diferenças, o que podia ter de diferente ou não, né? E me chamou a atenção isso, assim, do porquê que ainda o feminino ainda é visto tão abaixo, né? De repente, se tivesse um incentivo maior, será que não teria o mesmo apelo, né? Nos Estados Unidos mesmo, o futebol feminino é muito mais valorizado do que o time masculino, né? A seleção dos Estados Unidos é multicampeã e a masculina é praticamente nula, né? Então, como fazer com que os outros esportes ganhem voz, e aqui no Brasil também, né, a gente ter essa empatia por outros esportes, fazer com que sejam esportes de massa, né, que as pessoas se envolvam e tenham um amor maior, não só pelo time de futebol, mas também pelos atletas, né, pelas pessoas em si. Eu acho que seria bem interessante se a gente tivesse essa experiência, assim, né? Porque eu sou suspeita, eu fico entrevistando essas mulheres e achando o máximo essas histórias, o quanto elas batalharam para estar ali, né? Então eu gostaria que todo mundo conhecesse essas histórias de fato e vissem, nossa,
Olha que legal, a gente já teve uma mulher que ganhou uma medalha de ouro no boxe, não é conhecido, né? Hoje em dia tem, né, o UFC, a gente tem uma super campeã aí com a Amanda, e ao mesmo tempo ainda não é igual ao masculino, né? Então, por que ainda é tão discriminada? A luta dela é tão legal quanto a luta de qualquer outro lutador homem, né? Não, e assim, você falou da Amanda, a Amanda ela tem uma bolsa, gente. A bolsa dela, deixa eu pegar minha colinha aqui. A bolsa dela não chega nem a US$ 100.000. Então, assim, eu estou falando abaixo disso, porque é 76 mil, se não me engano. Então, é um valor que é totalmente discrepante da realidade do UFC masculino e muitas vezes ela é a principal luta. Então, assim, gente, tem uma disparidade muito grande, não só no Brasil, mas em todo o resto do mundo, e que a gente, de alguma forma, a gente precisa cada vez mais contar as histórias dela. Por isso que eu acho sensacional o seu canal. Eu acho que a gente aprende ouvindo histórias, desde pequenininho vem sendo assim, né? Que a gente ouve a história da humanidade, e eu acho que a gente tenta fazer isso, pelo menos aqui no Cuca Aberta. A gente tenta contar as histórias das pessoas para que a gente possa inspirar e mudar, né? Mudar cada vez mais aí esse cenário, né, que a gente se encontra aí. Aí que bom que Liana, está mudando, né? Está mudando já é algo assim bem entusiasmante, assim, que está mudando, que tá melhorando, as mulheres estão com mais espaços, a gente tá crescendo aí, e com certeza daqui vai para melhor, sim. não, sem dúvida nenhuma. Eu também acredito. Eu também acredito. A gente precisa. Eu só sinto ainda a falta da gente, dentro de cada modalidade, da gente ter projetos específicos de médio a longo prazo. Seja para o naipe masculino, seja para o naipe feminino. A gente precisa ter cada vez mais a população absorvendo aquela prática esportiva. A partir do momento que ela vai absorver aquela prática esportiva, a gente aumenta a base, a gente ganha não só atletas, mas a gente acaba ganhando cidadãos, né? Para o mundo inteiro, para o resto da vida, né? Porque quem pratica esporte, com certeza sempre leva algum atributo dele para o resto da vida, né? Seja para ele performar em qual profissão ele escolher. Eu só sinto falta disso. Ontem até a Betina também comentou, o problema da natação feminina é a falta de projetos, né, de médio e longo prazo. A gente precisa cada vez mais ter isso para a gente poder ter mais atletas aí. Liana, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as meninas que sonham em ser jornalistas, né? Atletas, enfim, empreendedoras como você, né? Porque assim, a gente tem dado espaço aqui para diversas empreendedoras e tem sido muito legal. E com certeza essa entrevista aqui com você foi muito legal também. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí final para a gente. Obrigada. A minha mensagem é de acreditar sempre, de lutar pelo que sonha, de realizar sonhos, né? Eu acho que a vida é tão curta aí para a gente se apegar a pequenas coisas. Então, sonhar, fazer aquilo que você gosta, acreditar naquilo que o seu coração está falando, não ter medo de arriscar, porque muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por medo, por vergonha, e depois fica traumatizado, né? Então, acreditar sempre, buscar aquilo que está dentro do seu coração e tentar realizar de alguma forma, ser feliz durante o percurso. Se não der certo, pelo menos você se divertiu ao longo do caminho. E se deu, vai ser uma realização, assim como para mim está sendo Mulheres no Esporte, está sendo uma realização profissional, uma realização pessoal. E estou muito feliz e agradeço por esse espaço novamente, por estar aqui falando mais um pouquinho do projeto. Muito obrigado você, Liana. Você pode contar conosco aqui para a gente estar sempre divulgando Mulheres no Esporte oficial. É um prazer. Depois que passar essa pandemia, se a gente conseguir se encontrar, tomar um café, conversar mais do esporte, a gente vai ficar super feliz. Muito obrigado pela sua paciência e audiência, pessoal, que vocês tiveram com a gente. Obrigado você, Liana. Primeira vez que eu entrevisto uma jornalista. Não sei se vai ser a última, mas foi uma coisa muito bacana, principalmente quem ama de fazer o esporte. Tá bom, querida? Mais uma vez, obrigada pelo convite, por estar aqui, né, para poder bater esse papo legal e falar um pouco do Mulheres no Esporte. Te agradeço pelo espaço e vamos marcar um cafezinho, sim. Legal. Obrigado você, pessoal. Daqui a pouquinho vai estar lá no nosso IGTV. Você que chegou agora no finalzinho, você que está disparando os corações, estará lá no IGTV do @Cucabeta para você poder
acompanhar toda essa entrevista com a Liana. Pessoal, beijo, beijo, Liana. Muito obrigado. Sucesso para você, querida. Obrigada, um beijo. Tchau, pessoal. Até amanhã às 20 horas com mais um programa Spot Show. Tchau, tchau, pessoal.